Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e no vídeo de hoje vamos estudar multiplicação de números inteiros. Para começar, vamos resolver alguns exemplos com operações simples de multiplicação. Exemplo, 4 vezes 3. 4 vezes 3 é a mesma coisa que o 4 somado 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Que tem como resultado, quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 é igual a 12. Esses elementos que compõem a multiplicação, eles recebem nome. Veja bem, o 4 é um fator da multiplicação. O 3 é outro fator da multiplicação. E o 12 é o produto. O 12 é o resultado que recebe o nome de produto. Certo? Veja bem, um outro exemplo. 5 vezes 2. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2 é a mesma coisa que 5 mais 5. 5 duas vezes. Que temos como resultado igual a 10. Então, veja bem, quem são os fatores? O fator é o 5, é um fator. O 2 também é um fator. E o 10 é o produto. De que forma eu posso representar uma multiplicação? Eu posso representar a multiplicação da seguinte forma. Posso representar, por exemplo, 5 vezes 2. Posso representar também 5 pontinho 2. 5 entre parênteses e o 2 fora do parêntese. E posso colocar também tanto o 5 como o 2 entre parênteses. Ambos representam aqui uma multiplicação. São maneiras diferentes de representar a operação de multiplicação. Outra informação importante com relação à multiplicação é com relação à regra de sinais. Veja bem, se eu multiplico 5 vezes 2 é igual a 10. Se eu multiplico menos 5 vezes 2 é igual a menos 10. Se eu multiplico 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. E se eu multiplico menos 5 vezes menos 2, eu tenho como resultado 10. Observe o seguinte, que os números, quando foram multiplicados positivo vezes positivos, que o 5 é positivo e o 2 também é positivo, o resultado foi positivo. Um número negativo vezes um número positivo, resultado negativo.
Um número positivo vezes um número negativo, resultado negativo. E dois números negativos sendo multiplicados, o resultado deu um resultado positivo. O que isso significa? Significa o seguinte, que sinais iguais, o resultado é positivo. Certo? Agora, quando a multiplicação for por sinais diferentes, aí o resultado é negativo. Certinho? Agora, antes de resolvermos exemplos mais complexos sobre multiplicação, vamos conhecer as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a comutativa. A comutativa significa o seguinte, que se multiplicarmos 2 vezes 3 é a mesma coisa que multiplicarmos 3 vezes 2. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. Veja outro exemplo. Se multiplicarmos 4 vezes 3, é a mesma coisa, é igual multiplicarmos 3 vezes 4. 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 4 também é 12. Então, esta é a propriedade comutativa. No que diz respeito à propriedade associativa, aqui é a segunda propriedade, significa dizer o seguinte: se tivermos três números multiplicando, 2 vezes 3 vezes 4 é igual 2 vezes 3 vezes 4. E aqui, a gente pode colocar aqui o parêntese, aqui, ou parêntese aqui. Quando eu coloco parêntese, significa que eu preciso resolver primeiro os números que estão entre parênteses. Ao resolvermos primeiro os números que estão entre parênteses, temos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E se eu fizer aqui? Conservo 2 e faço 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 também é igual a 24. Ou seja, eu posso resolver primeiro 2 vezes 3 ou 3 vezes 4, que o resultado continua sendo 24. No que diz respeito à propriedade distributiva, significa dizer o seguinte: se eu tenho aqui 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 mais 4, eu posso fazer o seguinte: 3 mais 4 é igual a 7. 7 vezes 2, 14. Mas eu posso fazer também a distributiva, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, e 2 vezes 4, que é igual a 8. Se somarmos aqui, 6 mais 8 vai dar igual a 14 também. Então, posso fazer a distributiva e o resultado será 14. Aqui no que diz respeito ao elemento neutro da multiplicação, eu tenho aqui como exemplo o número 1. 4 vezes 2 é igual a 8. Quando eu coloco aqui 4 vezes 2 vezes 1, o resultado continua sendo 8. Ou seja, o 1 é um elemento neutro. É o elemento neutro da multiplicação. Outro exemplo. Posso colocar, por exemplo, 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. E se eu colocar 5 vezes 2 vezes 1,
continua sendo 10, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Já com relação à anuação, temos aqui o número 5 vezes 0, o resultado vai ser 0. 5 vezes 3, 15. Quando eu multiplico pelo 0, o resultado é 0. Ou seja, todo número, ao ser multiplicado por 0, o resultado vai ser igual a 0. Então, quem é o número que anula a multiplicação? É o número 0. A indeterminação é quando você encontra o 0 vezes esse símbolo aqui, e esse símbolo significa o símbolo de infinito. Quando encontra isso, você tem como resultado uma indeterminação. Você pode imaginar, por exemplo, que como está multiplicando o infinito por 0, o resultado é 0, mas não é. Você vai entender mais sobre isso nas aulas de cálculo, que também estará disponível no canal. Agora que vocês conheceram as propriedades, vamos resolver exemplos mais complexos de multiplicação. Primeiro vamos armar a continha 232 vezes 3. Veja só como deve ser feito. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Aqui nós temos o seguinte. O 232 é um fator. O 3 também é um fator. E o 696 é o produto. Certo? Vamos para a letra B. 647 vezes 8. Armando a continha, 647 vezes 8. 8 vezes 7, 56. Eu não coloco 56. Eu coloco somente o 6 e elevo 5. 8 vezes 4, 32. 32 com 5, 37. Coloco 7 e levo 3. 6 vezes 8, 48. 48 com mais 3 é igual a 51. Então, temos o seguinte. Temos aí como fator o 47 é um fator, o 8 também é um fator e o 5.176 é o produto. Na letra C, temos 321 vezes 45. Vamos armar a continha. 321 vezes 45. Primeiro, multiplica-se por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Eu não coloco 10, eu coloco 0 aqui e o 1 eu coloco aqui. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. No final eu coloco 16. Agora, vamos multiplicar por 4. Só que agora, eu não inicio aqui. Aqui eu posso colocar o número 0. Eu vou iniciar aqui, abaixo do 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 4 vezes 3 é 12. Eu coloco 12. Agora, para encontrarmos o resultado, basta somar esses dois números. 5 mais 0, 5. 0 mais 4, 4. 6 mais 8, 14. Coloco 4, vai 1. 1
mais 1, 2. 2 mais 2, 4. O 1, eu baixo 1. Logo, 321 vezes 45 é igual a 14.445. Agora, vamos resolver aqui o exemplo da letra D, que é 426 vezes 12. Primeiro, multiplica 426 por 2. 2 vezes 6, 12. Coloco 2 aqui e 1 eu elevo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 4, 8. Agora, eu multiplico pelo 1. E começo a colocar os resultados abaixo do 1. Então, aqui no 2, abaixo do 2, eu coloco o número 0. Aqui eu começo. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4. Agora eu somo esse valor com este valor. 2 mais 0, 2. 5 mais 6, 11. Coloco 1 e elevo 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. Coloco 1 e elevo 1. 1 mais 4, 5. Então, aqui temos como resultado 426 vezes 12, 5.112. Observe o seguinte. Aqui na letra C, temos aqui o 321 é o fator. O 45 também é um fator. E o 14.445 é o produto. Já aqui na letra D, o 426 é o fator. O 12 é o fator. E aqui o 5.112 é o produto. Observe que o produto é o resultado da multiplicação. Então, pessoal, esta foi a nossa aula sobre multiplicação. Após as aulas sobre as 4 operações, vamos disponibilizar também uma aula com resolução de questões de concurso sobre as 4 operações: multiplicação, divisão e também soma e subtração de números inteiros. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.